Eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre direito constitucional. Nós vamos conversar sobre princípios fundamentais, essa é a aula 001 do nosso curso atualizado de direito constitucional, visando o concurso público, um curso rápido para quem está pensando em estudar segundo o edital. Então, não estranhe a diferença dessas aulas para o nosso outro curso de constitucional, porque esse aqui, a ideia é dar um dinamismo maior, uma objetividade maior, as aulas vão ficar mais condensadas, mais informações, e tudo vai ser atualizado. O direito constitucional de cabo a rabo vai estar atualizado para você estudar e passar no seu concurso, tá bom? Vamos lá? Bora? Vamos conversar então sobre princípios fundamentais. O primeiro ponto da Constituição da República de 1988, essa é a aula 001. Bora lá então ver o que a gente vai conversar. Em princípios fundamentais nós vamos conversar sobre algumas coisas extremamente interessantes e importantes. Princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, poder constituinte, funções de Estado, objetivos fundamentais, princípios aplicados às relações internacionais. Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Isso aqui, esse conteúdo todo, chama-se princípios fundamentais. Você vai encontrar isso na Constituição, do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, tá bom? Tudo numa conversa bacana sobre aspectos constitucionais, doutrinários e jurisprudenciais. Belezinha? Vamos lá? Então tá bom. Princípios fundamentais, do artigo 1º ao 4º da Constituição, a gente encontra um grupo de dispositivos chamados princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, eles trazem as regras mais básicas do Estado brasileiro. Eles são tão importantes que o Estado brasileiro está sustentado em cima dessas disposições constitucionais. Ele está alicerçado em cima dessas disposições constitucionais. Os princípios fundamentais são de extrema importância para a vida do Estado brasileiro e para a tua vida também. Você vai verificar aqui muita coisa bacana, muita coisa importante, né? Esses princípios dizem respeito ao Estado brasileiro. O artigo 1º trata de valores da formação da República Federativa do Brasil. Isso aqui, valores da formação da República Federativa do Brasil, parece algo assim um tanto abstrato, mas nós já vamos verificar que não é, que é algo muito próximo da tua vida, da minha vida e da vida de todos os brasileiros que hoje podem ter acesso a uma Constituição da República e para aqueles que também não podem ter acesso. Isso aqui são valores de formação do Estado. O Estado é a República Federativa do Brasil. O artigo 2º apresenta as funções do Estado, né? E a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre as funções do Estado, falando do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. O artigo 3º fala de objetivos republicanos, aquilo que a República Federativa do Brasil vai buscar, as suas metas a serem atingidas, seus objetivos fundamentais. E o artigo 4º trata de princípios constitucionais aplicados nas relações internacionais do Brasil e que o Brasil está sujeito e obrigado a observar nessas relações internacionais. Então esse é o panorama dessa aula de hoje e a gente vai começar falando justamente sobre os princípios fundamentais e a gente vai falar agora sobre a República. Exatamente, a República. A República é o primeiro princípio fundamental que a gente vai encontrar no artigo 1º da Constituição, né? O artigo 1º da Constituição tem uma redação muito simples, embora de um entendimento e de uma informação complexa, né? Simples pela redação, que isso é uma característica do texto constitucional. O texto constitucional tem essa característica de ser simples, objetivo, claro, mas ele traz informações muito complexas. Uma delas justamente é falar sobre a República. O que é a República? Você sabe o que é uma República? No artigo 1º da Constituição diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. É uma redação simples, de leitura fácil, de leitura tranquila, né? São poucas palavras, um texto pequeno. Mas e aí, você já sabe o que é República só lendo isso? É por isso que a gente está aqui, para te mostrar o que é o princípio republicano. Essa palavra República, a palavra República que consta no artigo 1º da Constituição da República de 1988, ela traz um volume de informações que remonta à Grécia Antiga. Pra você ter uma ideia, a palavra república tem derivação do latim. E aí ela vem como res, espaço, pública. Res, espaço,
pública. Ó, cabeça, arruma seu slide aí. Ué, amigão, por que eu tenho que arrumar meu slide? O que houve? Ó, cabeça, olha lá, pública não tem acento. Pública é uma proparoxítona. Tá, beleza, meu amigão, obrigado pela observação, mas deixa eu te contar uma coisa. Palavras escritas em latim não levam acento. Palavras em latim não levam acento. Então esse res pública, como está em latim, não vai acentuar o pública. Então fica tranquilo aí. Vamos primeiro então agora para a gente analisar o que é essa ideia de res pública, né? A expressão que deu origem à palavra república no nosso idioma. Olha só, quando eu falo res, eu estou falando de coisa. Res é coisa e pública a gente já sabe. Então falar que o Brasil é uma república, eu estou falando que o Brasil é uma coisa pública. Por que eu posso falar que o Brasil é uma coisa pública? Porque o Brasil pertence a todas as pessoas que aqui residem. O Brasil não é de uma família real, não é de um grande empresário, pelo menos a gente acha que não, né? Ou de um grupo empresarial muito poderoso. O Brasil pertence aos brasileiros. Exatamente, por isso que a gente chama de coisa pública, né? E a república, também conhecido como res pública, coisa pública, é uma forma de governo. A nossa forma de governo é uma forma de governo republicano. É diferente do monarquista, tá bom? Não confunda a república com monarquia, que são formas de governo totalmente diferentes, né? O Brasil é um país republicano, nós vivemos numa república. Existem outras formas de governo que provavelmente podem aparecer na sua prova, que vou te citar algumas aqui, ó. A monarquia, a aristocracia, oligarquia, cada uma delas com as suas respectivas características e informações políticas e históricas. Mas o que importa para nós agora é saber que a república é diferente da monarquia, que é diferente da aristocracia, que é diferente da oligarquia. E a república é uma forma de governo. E república significa coisa pública. Anote que isso é importante, tá? Não é cláusula pétrea, outra informação super bacana, super importante que você tem que tomar muitíssimo cuidado. Os examinadores adoram dizer que república é cláusula pétrea. República não é cláusula pétrea. Grave essa informação, fique ligado nisso, porque isso pode aparecer na sua prova. República não é cláusula pétrea. Diferente da federação, o outro princípio que nós vamos estudar na aula de hoje, o princípio federativo. A federação, esta sim é cláusula pétrea, prevista no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Brasileira. E o que é cláusula pétrea? Cláusula pétrea é aquilo que não pode abolir. Aquilo que não pode abolir. O texto da Constituição fala exatamente isso, que cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser abolidas. Abolidas quer dizer suprimidas, abolida quer dizer desaparecer. Eu não posso simplesmente arrancar do texto constitucional uma garantia fundamental do cidadão, como, por exemplo, a inviolabilidade domiciliar. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ela é uma garantia fundamental. Olha só, a ideia de que a república não é cláusula pétrea não quer dizer que ela não seja uma norma fundamental. Ela é uma norma fundamental, mas não é reconhecida como cláusula pétrea pela Constituição da República, seja do ponto de vista expresso, seja do ponto de vista implícito. Tá legal? Fica esperto com isso aí. República não é cláusula pétrea. A república tem uma característica muito interessante, né? Como a coisa é pública, percebe-se que é necessário que eu tenha uma reciclagem de poder. Exatamente, eu tenho uma reciclagem no poder, na verdade, né? Vou te falar uma coisa assim que pode parecer um tanto partidária, mas não é. Não é porque a ideia aqui é te explicar exatamente como funciona uma república. Uma das características da república é exatamente essa aqui, ó, o voto periódico. E por que é que eu tenho voto periódico? Para garantir a reciclagem no poder. O Brasil tem eleições para presidente, por exemplo, para presidente, a cada 4 anos. Por que no período de a cada 4 anos nós temos eleições presidenciais?
Justamente porque nós vivemos numa república. E a república exige que, num intervalo de tempo determinado pela Constituição da República, eu oportunize ao cidadão a troca de dirigentes políticos. Essa é a ideia de república. Porque vejam só, se a coisa é pública, todos nós, cidadãos brasileiros, temos o direito de participar da República. Se nós temos o direito de participar da República, eu tenho o direito, portanto, de escolher quem vai administrar o país num determinado período de tempo e segundo os meus interesses, sim, os interesses do cidadão. Não é o interesse do empresário, não é o interesse do grupo internacional que está aqui por alguma razão, é o interesse do cidadão brasileiro, porque o cidadão brasileiro é um elemento extremamente importante na formação do Estado. Estado é formado por povo, território e governo soberano. Quando eu falo povo, eu estou me referindo a cidadão. Tem muita gente que não gosta disso, verdade. Tem muita gente que até critica o Cabeça quando o Cabeça fala que qualquer ser humano é um cidadão. E eu vou te explicar depois porquê nessa aula. Vai ser rapidinho, mas eu vou explicar. Então vejam só, essa é a possibilidade que nós temos de participar na escolha de quem vai administrar o país, ou melhor, eu quero administrar o país. Eu tenho o direito de participar diretamente da gestão. Eu quero ser representante popular, eu quero ser deputado, eu quero ser senador, eu quero ser presidente, eu quero ser governador, prefeito ou vereador. Portanto, se a coisa é pública, tem que ser oportunizado a escolha de alguém e eu tenho o direito de participar como dirigente, me colocar à disposição como dirigente. Para isso acontecer de forma democrática, exige-se o voto periódico. Então, lembre-se, meu amigão, lembre-se, bonitona, voto periódico é uma característica fundamental de estados republicanos. E se eu tenho, por exemplo, um grupo político no poder por, sei lá, 30 anos, será que eu tenho uma república? O mesmo grupo político no poder há mais de 30 anos. Existe algum exemplo desse no Brasil? Existe, com certeza existe. É um partido muito antigo e que ele está no poder há mais de 30 anos. Entra presidente, sai presidente, seja ele de direita, seja ele de esquerda, esse partido político está lá. PMDB, já ouviu falar? Partido do Movimento Democrático Brasileiro. O PMDB acompanhou João Goulart e Jânio Quadros. O PMDB acompanhou o presidente Figueiredo na ditadura militar. O PMDB acompanhou Fernando Collor, acompanhou Itamar Franco, acompanhou Fernando Henrique, depois acompanhou Lula, acompanhou Dilma e agora acompanha o Temer, que é PMDB puro. Então percebam que nós temos no poder desse país há mais de 30 anos um único partido político. Interessante como as coisas são, né? A gente acha que está trocando o poder, está reciclando, né? Mas quando na verdade não está. Esse poder está na mão das mesmas pessoas, faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Isso é uma característica que não bate com a ideia de república. A república é quando eu tenho verdadeira reciclagem de poder pelo voto periódico, né? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Não é aqui nenhuma crítica ao PMDB, pelo contrário, e nem aos demais partidos. É uma constatação, é um fato. Eles estão no poder há mais de 30 anos. De alguma forma ou de outra, diretamente ou indiretamente, eles estão no poder há mais de 30 anos. Né? Isso é muito interessante. Beleza? Sussa, tranquilo? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super curso básico da Polícia Civil de Santa Catarina 2017, convido vocês a acessar laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aí no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.
Clique-claque.